Olá, sejam bem-vindos ao Modo da Qualidade do Ar Interior. Eu sou a Joana Lares. Eu sou o Nuno Canha. Sou doutorada em Ciências do Ambiente, com especialização em Poluição Atmosférica e Qualidade do Ar. Eu também sou doutorado em Ciências do Ambiente, mas com especialidade em Qualidade do Ar Interior. E somos do Instituto Superior Técnico. O módulo que vamos apresentar é um módulo sobre a qualidade do ar interior. Mas iniciamos com uma pergunta. Qual é que é a relevância deste tema na nossa vida? Bem, a qualidade do ar interior é um tema muito importante, essencialmente no contexto escolar. Isto porque já foi reconhecido o seu impacto, tanto no rendimento escolar, como na saúde e no bem-estar dos alunos e dos professores. Este módulo destina-se a todos os professores que pretendam adquirir conhecimentos básicos sobre a qualidade do ar interior. Em concreto, o objetivo deste módulo é que os professores adquirem os conhecimentos a nível de quais é que são os principais poluentes que existem dentro da sala de aula, quais é que são as suas principais origens e também como é que é possível minimizar a exposição dos ocupantes a esses mesmos poluentes. Para uma melhor compreensão do que é a qualidade do ar interior e de que forma esta tem um elevado impacto no rendimento escolar e saúde dos ocupantes dos edifícios escolares, os conteúdos abordados neste módulo serão distribuídos em 5 capítulos. No primeiro capítulo será realizado o enquadramento do tema, realçando a sua importância e definindo os principais poluentes e fontes de contaminação existentes em espaços interiores, bem como os principais fatores que podem influenciar a qualidade do ar interior. Será dado igual destaque à questão da ventilação. No segundo capítulo, será efetuada uma breve abordagem da legislação a nível nacional aplicável à temática da qualidade do ar interior, de forma a compreender quais os parâmetros e poluentes que são avaliados no âmbito legal em Portugal. O terceiro capítulo destina-se à qualidade do ar interior no contexto escolar, onde serão identificados os principais problemas de qualidade do ar interior, bem como os fatores que a afetam, demonstrando de que forma podem ter consequências nos seus ocupantes. De modo a que os professores possam agir ativamente na melhoria da qualidade do ar nas suas salas de aula, no capítulo 4 serão apresentadas boas práticas que facilmente podem ser aplicadas no seu dia-a-dia. Breves conclusões sobre este tema serão dadas no capítulo 5. A crise energética de 1973-74, resultante do embargo do petróleo por países árabes produtores de petróleo contra os Estados Unidos, foi o ponto de viragem para a consciencialização da sociedade sobre a limitação das fontes de energia não renováveis. Globalmente, um novo paradigma surgiu baseado na conservação de energia para ultrapassar esta crise energética. Um dos resultados foi a reconsideração de projetos de novos edifícios que, a partir dessa data, começaram a ser construídos com envelopes mais apertados, com o objetivo de minimizar as perdas de energia. No entanto, esta mudança promoveu também ventilação inadequada nos edifícios, o que, por sua vez, promoveu a acumulação de poluentes nos ambientes interiores. Mais tarde, nos anos 80, começaram a surgir numerosas queixas de saúde e sintomas de doença pelos ocupantes destes novos edifícios. Este fenómeno foi designado por Síndrome do Edifício Doente e realçou, pela primeira vez, o impacto que os problemas da qualidade do ar interior podem ter na saúde, bem-estar e desempenho dos ocupantes. A partir desta data, a qualidade do ar interior foi ganhando cada vez mais relevância e importância, tanto pelo desenvolvimento de conhecimento na comunidade científica, bem como a preocupação das empresas em melhorar a qualidade do ar interior dos seus escritórios para evitar o síndrome do edifício doente, que tinha um impacto direto na saúde e bem-estar dos seus funcionários. Em 2000, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a importância da qualidade do ar interior, visto que, de acordo com o princípio do direito humano à saúde, estabelecido na sua Constituição em 1946, todos têm o direito de respirar ar saudável e, deste modo, um esforço global deve ser feito para satisfazer este requisito.
A Organização Mundial de Saúde estimou que a carga de doença associada à poluição do ar em casas conduziu a 4,3 milhões de mortes em 2012, quase todas em países de baixo e médio rendimento. Destas mortes, a principal prevalência de óbitos foi por AVC, doença cardíaca isquémica e doença pulmonar obstrutiva crónica. Nos países desenvolvidos, as condições dos edifícios e a exposição a poluentes são diferentes e conduzem principalmente a uma elevada prevalência de alergias, outras reações de hipersensibilidade, infecções nas vias aéreas e cancro. Deste modo, conclui-se que a exposição humana em ambientes interiores e as suas implicações para a saúde variam muito em todo o mundo, dependendo do desenvolvimento socioeconómico dos países. Nos países em desenvolvimento, o uso de combustível sólido, como biomassa e carvão, para aquecimento das casas e confecção alimentar, tem uma elevada prevalência, resultando em exposições a múltiplos produtos tóxicos de combustão incompleta. Habitualmente, a exposição humana a poluentes atmosféricos é definida pela exposição à poluição do ar exterior. No entanto, principalmente nos países industrializados e desenvolvidos, as pessoas passam cerca de 90% do seu tempo diário em ambientes interiores, entre a casa, a escola, meios de transporte, o local de trabalho e outros espaços interiores onde são desenvolvidas atividades extras e de lazer. Assim, para avaliar a exposição integrada de um indivíduo ao longo de um dia, é necessário não só avaliar a exposição no exterior, mas avaliar todos os microambientes onde o indivíduo está ao longo do dia. Respirar é uma necessidade básica à vida humana, sendo que cada pessoa inala em média entre 12.000 a 15.000 litros de ar por dia. É assim fácil de compreender o risco a que as pessoas estão sujeitas se o ar estiver contaminado. O sistema respiratório é formado por algumas barreiras naturais, as quais perdem a sua eficácia a quando a presença de alguns poluentes, nomeadamente aqueles de dimensões muito pequenas, permitindo que os mesmos atinjam a corrente sanguínea, o que aumenta os seus efeitos. A má qualidade do ar interior é um dos problemas ambientais mais comuns enfrentados atualmente pelos médicos, uma vez que a degradação do ar que se respira pode não só potenciar o desenvolvimento de problemas de saúde, como também aumentar a mortalidade. Sim. Não. As crianças são a população suscetível estudada neste modo. A quando expostas a ar contaminado, as crianças podem ser afetadas ao nível da saúde, uma vez que os seus órgãos ainda estão em desenvolvimento e formação. Para um melhor entendimento, verifica-se que, por exemplo, desde o nascimento até atingir a maturidade sexual, o número de alvéolos aumenta 30 vezes mais, sendo que, a quando da exposição a poluentes, o seu aparelho respiratório pode ficar mais fragilizado, atingindo os tecidos, pulmões e até o sistema circulatório. As crianças respiram 2 vezes mais ar que os adultos por unidade de peso corporal e, considerando que as suas vias respiratórias e os seus pulmões estão em formação, os danos à saúde causados pela poluição do ar podem ter consequências para a vida inteira. Uma vez que as crianças passam cerca de 8 horas do seu dia na escola, estudos demonstram que, para além dos efeitos na saúde, uma má qualidade do ar na sala de aula pode afetar as crianças, tanto ao nível do estado de saúde como no seu desempenho académico, potenciando um estado de sonolência, falta de atenção e absenteísmo escolar. Espaços interiores com atividades específicas, os designados microambientes, são caracterizados por serem sistemas físico-químicos complexos, uma vez que possuem características específicas, como variações na densidade da ocupação e nos tipos de atividades desenvolvidas no seu interior. Vários estudos avaliaram a qualidade do ar em espaços interiores direcionados para 3 tipos de parâmetros-alvo, que são parâmetros físicos, nomeadamente a temperatura a que o ar está, bem como a percentagem de umidade relativa existente, que podem condicionar o conforto dos ocupantes.
Em segundo lugar, parâmetros biológicos, os quais se remetem à identificação e quantificação de micro-organismos como bactérias, fermentos e fungos, vírus, ácaros e pólenes. E por último, parâmetros químicos, sendo estes os contaminantes químicos existentes no ar interior, como o dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono, compostos orgânicos voláteis e matéria particulada. Os poluentes em ambientes interiores podem ter origem em diversas fontes interiores, cuja concentração varia com as próprias características de construção e utilização do espaço. No entanto, a qualidade do ar de espaços interiores pode ser influenciada pelo ar exterior, através de fontes antropogénicas e fontes naturais, sendo que, habitualmente, a concentração dos contaminantes no interior é superior à do exterior. Para além das próprias fontes interiores e da grande influência de fontes exteriores, nomeadamente por processos de infiltração, a qualidade do ar interior também pode ser determinada por um terceiro fator, a ventilação, a qual se pode definir de forma geral como por processos de diluição do ar com ar novo ou tratado. Espaços em processo de diluição e com fontes de emissão contínuas são espaços propícios a terem um ar de má qualidade. Tal como referido, um espaço interior pode ser contaminado através de processos de infiltração por fontes existentes no exterior dos edifícios. Desta forma, é importante conhecer a localização dos edifícios e quais as principais fontes exteriores que o rodeiam. As indústrias e o tráfego intenso são fontes de poluição de destaque pela sua importância em termos de emissão e toxicidade de poluentes. No que remete à caracterização do ar interior, os compostos existentes podem ser caracterizados de uma forma mais aprofundada, nomeadamente, dentro do parâmetro químico existem os poluentes gasosos, caracterizados pelos compostos não orgânicos, compostos orgânicos voláteis e compostos radioativos, as partículas inertes, que correspondem a partículas orgânicas e minerais, partículas metálicas e fibras, e, em simultâneo, podem ser evidenciada a existência de biocontaminantes de origem interior ou exterior, como os vírus e bactérias, fungos e alergénios. As fontes de emissão de poluentes nos interiores dos edifícios são bastante variadas e estão essencialmente associadas a materiais de construção e, fundamentalmente, ao tipo de atividades realizadas nestes espaços. Exemplos de diferentes fontes de emissão são laboratórios. Devido ao manuseamento de solventes, estes potenciam a emissão de diversos compostos orgânicos voláteis. Materiais de limpeza, que têm igualmente uma composição rica em compostos orgânicos voláteis. Materiais de construção, podem variar consoante a sua composição, contribuindo para a emissão de metais pesados, matéria particulada e, novamente, compostos orgânicos voláteis. O tabaco, fortemente responsável por emissões de matéria particulada e diversos compostos gasosos, destacando-se o monóxido de carbono. As impressoras, devido às tintas que utilizam para imprimir, bem como ao seu processo de impressão, emitem elevadas concentrações de partículas ultrafinas e de ozono. E pesticidas, que podem ser considerados fontes de emissão de poluentes gasosos químicos. Resumidamente, os poluentes em espaços interiores podem surgir através dos ocupantes, das suas atividades, dos materiais de construção, do mobiliário e da existência de combustão sem ventilação e de outros processos que emitem poluentes em ambientes interiores de edifícios. Considerando a reconhecida existência de fontes de emissão de poluentes interiores, bem como a influência da localização do edifício e processo de diluição do ar, constata-se que a presença predominante de pessoas nesses ambientes aumenta o nível de exposição a estes contaminantes, os quais causam consequências já reconhecidas na saúde humana. É assim possível classificar os efeitos dos poluentes na saúde humana em 3 grupos. Efeitos incomodativos, designadamente odores agradáveis e reações de irritação. Efeitos agudos, que são aqueles que surgem de imediato a quando da exposição aos poluentes. E efeitos prolongados, nomeadamente efeitos que surgem representados por reações alérgicas, como o surgimento de patologias, etc. É importante concluir que os efeitos na saúde derivados da exposição de uma pessoa num espaço interior
varia de acordo com a concentração do poluente e a duração dessa exposição. O objetivo principal da ventilação é criar condições ideais de qualidade do ar e conforto térmico em ambientes interiores, tendo em conta a saúde, conforto e produtividade dos seus ocupantes. A ventilação pode ser caracterizada como um processo de diluição do ar de espaços interiores com ar novo ou tratado. Basicamente, processa-se através da entrada de ar exterior, o qual pode ser previamente tratado em termos de eliminação de contaminantes e ajuste de umidade e temperatura, havendo posterior mistura do ar por todas as partes do edifício com remoção de parte do ar interior saturado. A ventilação pode ser de duas formas. De forma mecânica, em que são colocados sistemas mecânicos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, designados por sistemas AVAC, os quais potenciam o tratamento do ar exterior através da remoção mecânica de poluentes e adequação da temperatura e umidade relativa desejada. A ventilação também pode ser feita de forma natural. A ventilação natural consiste num processo baseado em ações naturais do vento e da diferença de temperatura que podem ser realizadas com um simples abrir de porta e janela de uma sala, potenciando assim o vulgar corrente de ar, permitindo a circulação e renovação do ar saturado do espaço interior. No entanto, um dos fatores que pode afetar gravemente a qualidade do ar interior é a existência de uma ventilação inadequada, a qual pode ser devida à não ativação da ventilação mecânica com vista à minimização dos custos do edifício. Uma ventilação inadequada contribui para um aumento de concentração dos poluentes no interior dos edifícios, prejudicando os ocupantes. Portugal foi um dos países europeus pioneiros na elaboração e implementação de políticas de qualidade do ar interior. Na legislação em vigor hoje em dia, Portugal considerou os requisitos associados ao controle da ventilação e às concentrações dos poluentes, sem descurar a necessidade de salvaguardar os níveis de proteção de saúde e do bem-estar dos ocupantes dos edifícios, estipulando assim valores mínimos de caudal de ar novo por espaço e limiares de proteção para as concentrações de poluentes do ar interior. A quando de processos de avaliação ou estudos de qualidade do ar interior, deve ser destacada a necessidade de determinar o número de ocupantes no espaço, conhecer o tipo de ventilação do edifício ou espaço, bem como o tipo de fontes existentes e respectivos poluentes emitidos. De acordo com a legislação nacional, são definidos limiares de proteção para determinados parâmetros químicos que devem ser monitorizados no decorrer de avaliações de qualidade do ar interior. Estes parâmetros e valores podem ser visualizados na seguinte tabela. É ainda determinada uma margem de tolerância que pode ser atribuída ao limiar de proteção em situações de avaliação de edifícios sem sistemas mecânicos de ventilação. Para além dos parâmetros químicos, a legislação atribui ainda condições de referência para parâmetros biológicos como fungos e bactérias, considerando a bactéria Legionella, identificável em amostras de água. A verificação da conformidade das bactérias e fungos baseia-se numa comparação entre interior e exterior, cuja situação desejável é a de existência de menor concentração nos espaços interiores, comparado com o exterior. Ao longo da última década, vários estudos centraram-se na qualidade do ar interior nas escolas, com o objetivo de avaliar as causas da má qualidade do ar em salas de aula, bem como os efeitos diretos no desempenho escolar e saúde dos alunos. Conclusões destes estudos determinam que os principais poluentes em sala de aula são o dióxido de carbono, proveniente da ocupação humana através da respiração dos ocupantes, evidenciada pela sobrelotação de salas de aula, matéria particulada, com origem no giz utilizado e suspensão de poeiras provenientes do exterior através dos sapatos dos alunos e do pó acumulado em material disposto na sala de aula. Compostos orgânicos voláteis, com origem principal em tintas e colas utilizadas em trabalhos manuais desenvolvidos em sala. Fungos provenientes do exterior e resultantes de elevada umidade derivada, por exemplo, de infiltrações
e bactérias resultantes da presença humana, visto que estas existem na superfície da pele. A pergunta que se pode colocar é: será que a qualidade do ar interior tem um impacto negativo no desempenho escolar das crianças? Esta pergunta tem tentado ser respondida ao longo dos últimos anos em vários países através de vários trabalhos de investigação científica. Por exemplo, em concreto, na Dinamarca, foi realizado um estudo que avaliou o desempenho escolar de crianças de escolas primárias com base na avaliação de testes de cálculo e raciocínio em que avaliaram diversas condições de ventilação. Inicialmente tinham uma ventilação inadequada, muito baixa, e numa segunda fase a ventilação foi bastante mais elevada. E foi demonstrado, através da utilização dos testes de desempenho escolar, antes e depois, que o aumento da taxa de ventilação melhorou o desempenho escolar dos alunos, quando comparado com a situação inicial. A existência de uma ventilação inapropriada é a principal causa de uma má qualidade do ar interior nas salas de aula. Vários são os fatores que podem contribuir para tal. Por exemplo, nesta imagem verifica-se que o edifício é dotado de sistema de ventilação mecânica. No entanto, existe uma falha de ventilação devido à inexistência de insuflação de ar novo no primeiro compartimento. Neste segundo exemplo, a qualidade do ar é comprometida uma vez que a área dos espaços não é suficiente para o nível de ocupação, sendo por isso importante a programação de uma taxa de ventilação adequada ao espaço ocupado. Neste terceiro exemplo, verifica-se que a degradação do ar interior deve-se a dois fatores. Primeiro, que a atividade laboratorial, considerada atividade de risco neste edifício, não tem o seu exaustor em funcionamento. E segundo, porque o ar desloca-se de locais de pressão positiva para negativa, estando neste caso o laboratório com pressão positiva, potenciando assim a dispersão do ar contaminado pelos restantes compartimentos. Diferentes tipos de ventilação são normalmente utilizados nas salas de aula: sistemas mecânicos ou sistemas naturais. Habitualmente, o tipo de ventilação nas escolas é um indicador das características do clima dos países. Em regiões mais quentes, como os países do sul da Europa, os sistemas de ventilação natural são geralmente utilizados e são impulsionados por pressões geradas pelo vento e pelo calor, ou seja, a simples abertura de janelas e portas. No entanto, em climas mais frios, como os países do norte da Europa, os edifícios precisam ser o mais hermético possível para conservar o calor e, nesses casos, a ventilação natural geralmente não consegue fornecer ventilação adequada para remoção de odor e contaminantes. Portanto, nesses países, a ventilação mecânica é escolhida para atingir taxas mínimas de ventilação. Verifica-se assim que a ventilação natural tem o benefício de ser um sistema de ventilação de baixo custo. Mas, no entanto, provou-se também que as salas de aula frequentemente ventiladas naturalmente demonstram por vezes não fornecer taxas de ventilação adequadas para evitar poluentes internos ou acumulação de bioefluentes. Já os sistemas de ventilação mecânica fornecem melhores taxas de ventilação nas salas de aula, mas, além do requisito de energia, é necessária uma manutenção frequente para assegurar um bom funcionamento, adicionando assim custos extras. Sabia que vários estudos nacionais e europeus demonstram que as salas de aula, em geral, não possuem uma boa qualidade do ar e que facilmente se encontra na sala de aula concentrações elevadas de dióxido de carbono, níveis elevados de matéria particulada, compostos orgânicos voláteis, biocontaminantes e que as taxas de ventilação são muito baixas? Perante este cenário, como acha que poderá ser o seu papel enquanto professor numa intervenção ativa na melhoria da qualidade do ar na sua sala de aula? E agora vamos apresentar algumas medidas de melhoria que podem ser implementadas na sua sala de aula para melhorar a qualidade do ar interior. Na realidade, são pequenas boas práticas e pequenos truques que pode aplicar diariamente. Sendo assim, a primeira boa prática é muito simples, cuja palavra de ordem é ventilar. É necessário ventilar a sua sala de aula antes, do início das aulas e durante os intervalos, para isso abrindo totalmente as janelas e portas,
Durante a aula, manter alguma ventilação, abertura de janelas ou porta, especialmente se sentir o ar pesado e abafado. E depois da aula, abrir totalmente as janelas e porta para arejar a sala de aula durante o intervalo. Uma ventilação eficaz é essencial para impedir a proliferação de bolores e reduzir as concentrações de poluentes no interior da sala de aula. Outras boas práticas estão relacionadas com a limpeza. As ações de limpeza nos espaços escolares são muito importantes em relação ao impacto que podem ter na qualidade do ar interior. Os produtos de limpeza de baixas emissões e menos poluentes deverão ser escolhidos, os chamados produtos verdes, assinalados com rótulo ecológico. Além disso, a limpeza dos espaços da escola deverá ser realizada no final de cada dia de aulas e nunca no seu início. Outras boas práticas que podem ser utilizadas para melhorar a qualidade do ar dentro das salas de aula é focar-se na redução e controle das fontes de poluição interiores. Em concreto, durante as aulas, deve promover a ventilação da sala quando utilizar tintas, colas e diluentes. Deve evitar a utilização de giz, que potencia elevados níveis de matéria particulada em suspensão no ar, preferindo outras soluções. Não deve utilizar impressoras dentro das salas de aula e nunca deve usar velas, incensos e ambientadores. Durante o processo de renovação ou manutenção de uma sala de aula, também é possível reduzir e controlar fontes interiores, optando por materiais e produtos ecológicos de baixas emissões, por limitar a exposição aos materiais de construção que contenham substâncias associadas à asma ou outras doenças respiratórias e por ventilar muito bem a sala de aula durante alguns dias antes da sua primeira utilização. Para além das fontes interiores, é possível tentar controlar e reduzir as fontes exteriores, tentando compreender quais são as potenciais fontes de poluição exteriores para evitar a infiltração de poluentes na sala de aula e, se possível, tentar minimizar as suas emissões. Muito importante é a proibição da prática de fumar nas escolas, pois, para além de ser uma inconformidade legal, é deveras prejudicial para a qualidade do ar interior. Perante os conteúdos abordados neste módulo, é importante reter que a qualidade do ar interior tem um elevado impacto tanto na saúde dos professores e estudantes como no seu sucesso escolar. Verifica-se então que, de um modo geral, a qualidade nas salas de aula não é satisfatória, sendo a principal causa a existência de uma inadequada ventilação, afetando assim a saúde e desempenho das crianças. Salienta-se ainda que, face às condições climatéricas do nosso país, a ventilação natural deve ser privilegiada face aos equipamentos de ventilação mecânica, numa ótica de otimização de recursos, de eficiência energética e de redução de custos. De acordo com o investigador Nazarov, no seu editorial que publicou no jornal Indoor Air em 2013, uma boa qualidade do ar interior é determinada com base em 3 princípios simples e básicos. Primeiro, minimizar as emissões no interior, mantendo o ar seco, uma vez que existe uma evidência epidemiológica forte e coerente de que a umidade nos edifícios está associada a uma ampla gama de efeitos respiratórios ou alérgicos na saúde. Em segundo, potenciar uma boa ventilação, ou seja, ventilar de forma suficiente e eficaz. E em terceiro, proteger os espaços interiores contra a poluição exterior. Chegamos assim ao final do módulo sobre a qualidade do ar interior. Esperemos que tenham adquirido conhecimento sobre esta temática e, caso tenham alguma dúvida, podem nos enviar através do e-mail indicado ou então através das redes sociais, onde também podem acompanhar todo o trabalho que é desenvolvido no âmbito deste projeto. Além das redes sociais, é possível acompanhar o Climact através do seu site em www.climact.net. Muito obrigada pela vossa colaboração. Muito obrigado e até uma próxima.